Oi, que bom te ver por aqui. Você está no canal Pastor J. Romildo. E este é o quadro Estou Só Pescando, onde compartilhamos vídeos edificantes. Então, vamos assistir. Espero que goste. Deixe seu like, se inscreva no canal. E que Deus vos abençoe. Em 485 a.C., quando conquistada pelos babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. O povo que orgulhosamente habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado à Babilônia, onde passou 70 anos, conforme predito por Jeremias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Muitos judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o resto da cidade estava em ruínas, suas paredes derrubadas e portões queimados. Em meio à desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma das profecias mais notáveis já registradas. Ela predizia o período bíblico conhecido como os últimos dias. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. O cumprimento dessa profecia após o admirável renascimento de Israel em 1948 é constatado pelo mundo todo. Exatamente como previsto na Bíblia, ao invés de Nova York, Berlim ou Moscou, a pequenina Jerusalém é o fardo maior dos países do mundo. O peso que ela tem é tal que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicou quase 1/3 das suas deliberações a Israel, que representa apenas 1/1000 da população mundial. Jerusalém não seria o problema número 1 das Nações Unidas se a nação de Israel fosse facilmente intimidada, mas os seus militares são os melhores do mundo. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. E exatamente como previsto, Israel tem devorado quem o ataca, vencendo todas as guerras, apesar de enormes desvantagens. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 483 anos viria o Messias. E que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria. Que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia, foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. No ano 70 DC, exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos sob Tito saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações.
Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados entre as nações, os judeus têm sido odiados, perseguidos e mortos como nenhum outro povo, enquanto a estéril terra de Israel permaneceu de luto. Após sua visita em 1867, o escritor Mark Twain escreveu: Belém, a terra em que os anjos cantaram não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinzas, desolada e sem beleza. Em outra de suas profecias admiráveis, Jesus declarou: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônios a dominaram, depois os medo-persas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos em cerca de 300 a.C. Depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. Invasores islâmicos se apoderaram dela, mas foram depostos nas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito a tomaram. Depois, os turcos otomanos reinaram por 4 séculos. E ao longo destes séculos, os judeus ali viveram e sofreram. O pleno cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, Jerusalém e os judeus é a prova incontestável da existência de Deus e da veracidade bíblica. Muitos pensam que as cruzadas católicas libertaram a Terra Santa para os judeus, quando, na verdade, massacraram os judeus e tomaram a terra para a Igreja Católica. O Papa Urbano II, que organizou a primeira cruzada, desafiou seus seguidores a seguirem a estrada para o Santo Sepulcro, tomando a terra daquela raça malvada e sujeitando-a ao seu domínio. Hordas de voluntários, ostentando a bandeira da cruz, massacraram os judeus, a linhagem terrena de Cristo. Isso por todo o trajeto a Jerusalém. O líder da cruzada, Godofredo de Bouillon, jurou que se vingaria pelo sangue de Cristo, matando até o último dos judeus. Ao tomarem a cidade de Davi, seus homens perseguiram os judeus até a sinagoga e atearam fogo nela. Os papas subsequentes trataram os judeus como leprosos sem qualquer direito. Entre estes, Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. O abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra descortinou um antissemitismo fervilhante que se estendeu por todo o mundo. Ao navio transatlântico St. Louis, abarrotado com 1.100 refugiados judeus, foi negado acesso a todos os portos nas Américas do Sul, Central e do Norte. 700 destes tinham vistos de imigração para os Estados Unidos, porém o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fornos de Hitler. Até mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus assassinos, e serviu como banqueira de Hitler, guardando para os nazistas bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubado das vítimas judias. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de retornar o seu povo à Terra Prometida parecia mais absurdamente ilógica do que nunca. 6 milhões de judeus perderam a vida no Holocausto de Hitler, um fato que muitos continuam a negar. Embora Adolf Eichmann relatou, enquanto prisioneiro, que o massacre dos judeus foi o maior de todos os crimes, a maior dança funesta da história da humanidade. E o mais incrível é que, após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes, libertados dos campos de extermínio, foram mortos em toda a Europa. Porém, Deus não esquecera das suas promessas.
De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio naval inglês, 10 navios antigos contrabandearam 70 mil sobreviventes do Holocausto para dentro da Terra Prometida. Nas palavras de um dos sobreviventes, os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos tínhamos um propósito: a criação de um Estado judeu. Milhões de judeus têm voltado a Israel oriundos de mais de 100 países. A existência de Israel hoje, na Terra Prometida, é incontestavelmente uma obra de Deus. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Aquele que dispersou Israel o reunirá. Em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a sua Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes, e tornou Jerusalém uma cidade internacional que, conforme o Vaticano também insistiu, nunca poderia ter domínio judeu. O mundo árabe rejeitou esta resolução e exigiu toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. E foi imediatamente invadido por 6 nações árabes. Seus soldados eram várias vezes mais numerosos que os colonos judeus e tinham superioridade indiscutível em armas, tanques e aviões. Tendo recebido da ONU uma faixa estreita e indefensável de terra, rodeada de inimigos dispostos a exterminá-lo, Israel deveria ter sido aniquilado. Porém, para a surpresa do mundo inteiro, que torcia para os seus inimigos, os colonos israelenses derrotaram os que buscavam destruí-los, exatamente como Deus prometera. E assim tem acontecido em guerra após guerra, à medida que seus inimigos têm tentado aniquilar Israel. Sim, é isto mesmo. A aniquilação é o seu propósito declarado. Os muçulmanos têm como dever religioso a exterminação dos judeus. Eles sonham com sua destruição e promovem festividades para honrar os assassinos dos inocentes cidadãos de Israel. O fundamentalismo islâmico começa a varrer o nosso mundo. O próprio Maomé declarou: a última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem. Mas por que a imprensa chama os terroristas muçulmanos de radicais e extremistas? Na verdade, eles apenas estão sendo fiéis ao islamismo. O Corão ordena: não tomeis por confidentes amigos os judeus nem os cristãos. Matai os idólatras, os não muçulmanos, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Líderes muçulmanos, religiosos e políticos ameaçam os judeus como fazia Hitler na TV, pelo rádio e alto-falantes nas ruas e nas mesquitas. Quando Gaddafi brada: a batalha de Israel será tal que Israel deixará de existir, ele fala por todos. Canal Pastor J. Romildo. Assista aos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like e que Deus vos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz.